nós vamos dar continuidade no estudo da conclusão do nosso Livro dos Espíritos. Nós estudamos os itens de número 1 e 2. Hoje nós vamos começar a partir do item número 3. Lembrando que essa conclusão ela tem 9 itens. Nós estamos então no terceiro. E terminando o estudo desse livro, do Livro dos Espíritos, nós vamos iniciar então o estudo do livro Obras Póstumas. Um livro que eu confesso estou bastante ansioso para estudar, porque grande parte, a maioria dos livros que nós estudamos aqui na nossa sala, na verdade ele faz parte também do meu primeiro estudo, como é o caso, por exemplo, que a gente vem estudando o Livro dos Médiuns. Ele sempre foi um livro assim que nós lemos, que nós eventualmente consultamos diante de um tema ou outro, mas o estudo propriamente dito, essa é a primeira vez que nós realizamos, e a gente lembra que foi até colocado como um grande desafio para todos nós tentarmos compreender exatamente todos aqueles conceitos que Kardec traz para nós, mas de um modo mais cuidadoso, de um modo mais profundo, mais didático. Então, assim como o livro dos Médiuns tornou-se um desafio para nós, o livro Obras Póstumas também vai ser outro. Vai ser aquele em que a gente vai conversar cuidadosamente, conhecendo pequenos detalhes, pequenos aspectos da doutrina espírita e também da vida de Kardec, que nós normalmente não temos contato, exatamente porque estamos ali sempre preocupados em estudarmos os temas relacionados com a doutrina espírita, mas muitas vezes desconhecemos os bastidores da doutrina espírita. E então o livro Obras Póstumas traz para nós esta proposta. Muito bem. Nós vamos então começar aqui o item número 3. Bom dia, Mazoca. Bom dia, João. Lembrando, como a gente já conversou no nosso estudo anterior, que o conteúdo que Kardec traz aqui para nós na conclusão, ele é direcionado, como a gente percebe, naquele embate que havia naquela época entre a doutrina espírita e aqueles que abraçavam a doutrina materialista, aqueles que eram muito mais voltados para a razão e combatiam qualquer tipo de ideia voltada para o mundo espiritual. Mais uma vez, só fazendo uma pequena recapitulação, nós lembramos que a doutrina espírita surgiu em meio a um grande movimento filosófico que marcou a história da humanidade, transformou de uma forma significativa o mundo ocidental, tanto na Europa como na América, que era o Iluminismo, que era exatamente o combate dos pensadores contra as trevas da religião, que era dominante, ou as religiões que eram dominantes, tanto a religião católica, apostólica romana, como as religiões protestantes, que sempre colocavam a fé, a crença cega como princípio fundamental, e acabava deixando vácuos, lacunas a serem preenchidos por falta de uma análise mais racional. E aí então esses pensadores, para combater essas trevas, acabou criando então a luz da razão, e aí então o Iluminismo, que começou ali em Paris com vários pensadores. Nesse contexto, então, nós tínhamos duas linhas de pensamento que eram bastante diversas. A linha do pensamento materialista, aquela do pensamento racional, que não tinha aquela ideia de que havia Deus, ou havia um mundo espiritual, havia influência espiritual, e aquela outra linha de pensamento que era exatamente a linha da fé cega, da fé dogmática. E aí então, entre esses dois extremos, surgiu a doutrina espírita, sendo vista, por um lado, das religiões tradicionais, como uma obra satânica, já que no Antigo Testamento nós temos ali algumas passagens que trazem proibições da comunicação com os desencarnados, trazem proibições bastante severas contra as evocações. Então, se por um lado era combatido pelas igrejas como sendo algo do mal,
Por outro lado, o materialismo combatia o espiritismo como sendo mais uma das crenças que deveriam ser anuladas pelo pensamento racionalista. Então, tudo aquilo que Kardec traz nessa introdução é voltado exatamente para esse cenário, para esse contexto. Então, para nós hoje, como eu já falei para vocês, é muito importante tudo aquilo que a gente estuda da doutrina espírita, quando nós temos algo que sai daquilo que é uma base doutrinária. Se você falar, por exemplo, que é possível a comunicação com os espíritos, isso era na época de Kardec, isso é na nossa época e isso será em todas as demais épocas, porque esse intercâmbio com o mundo espiritual é uma realidade. Já quando Kardec diz da sua opinião, porque a gente vê que na conclusão é a opinião de Allan Kardec, né? E quando ele diz assim que o materialismo é algo que precisa ser combatido, isso já é voltado para o contexto em que ele vivia. Isso era da sua realidade. Porque hoje, como nós conversamos no nosso último encontro, isso não faz parte da nossa realidade. Nós não vivemos essa situação. Nós não temos aqui grupos de ateístas que ficam protestando contra o espiritismo, escrevendo artigos contra o espiritismo, tentando desmascarar a doutrina espírita. Hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, no século XXI, as religiões que estão ali se enfrentando, tentando ganhar espaço, mas a gente não vê absolutamente nada, ou quase nada, a respeito do materialismo. Então por isso que a gente tem que, ao fazermos um estudo, entendermos por que aquilo foi dito, assim como na Bíblia também, que a gente já conversou. Quando se estuda a Bíblia, por exemplo, temos que ver algumas passagens ali que são históricas, que elas dizem respeito à época em que elas foram escritas. Não dizem respeito à nossa atualidade. Se nós pegarmos, por exemplo, lá em Deuteronômio, nós temos ali algumas passagens que esclarecem as pessoas a respeito da forma como devem lidar com os escravos. Quando a gente pega Paulo de Tarso no Antigo Testamento, ele fala que as mulheres devem respeitar os seus maridos dentro de uma visão patriarcal, de uma visão machista que era da época. Então, quer dizer, a gente vai analisar e a gente vai dizer assim, mas ele estava errado dizendo aquilo? Para a época, não. Porque era exatamente a forma como eles viviam. Mas para a atualidade, esse pensamento já não tem mais sentido, já não tem mais lógica nenhuma. Então analisarmos quem disse, por que disse e qual era a situação que ele vivia, para quem ele direcionava aquelas palavras. Então tudo dependendo do que? De determinados contextos. Nessa conclusão, eu poderia dizer para vocês assim, por uma questão de opinião pessoal, algumas passagens para nós elas poderiam até ser dispensadas. De ver, por exemplo, nos itens 1 e 2, a grande preocupação que Kardec tinha de justificar a solidez do espiritismo para um grupo de materialistas. Aí eu fico pensando, bom, eu vou estudar porque faz parte do roteiro. Mas, na verdade, se eu não estudasse esse contexto hoje, não faria diferença, porque não é da nossa realidade. Hoje nós temos uma outra situação. Hoje a nossa preocupação é enfrentarmos a oposição das religiões, não dos materialistas. Mas um pouco mais para frente, né, a partir do item 5, do item 6, a gente já começa a encontrar algo que para nós já é bastante interessante. Então, analisando essa conclusão a partir do primeiro item, a gente vai se orientando historicamente da época em que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, né? A mesma coisa vai acontecer quando nós estudarmos também o livro Obras Póstumas. Muitas passagens, Kardec fala sobre o momento em que ele vivia naquela época. Então a gente vai analisar muito mais pela história do que pelo conteúdo doutrinário. Agora, em outras passagens, em termos de formação de doutrina, em termos de orientações morais, isso para nós também vai ser bastante produtivo. Então a gente vai analisar sobre todos os aspectos. Mas é importante, cada vez que a gente lê um texto de uma obra que foi publicada há muito tempo, que a gente ligue aquele nosso sensor para que possa captar exatamente quando uma situação dizia respeito à época ou quando uma situação ela poderia ser considerada como sendo universal. Fundamental nesse nosso estudo. Muito bem, vamos lá para o item número 3 então. A gente vai ver que mais uma vez fala muito sobre essa questão de materialismo, né? Então ele diz assim para nós: quereis, aqui ele está direcionando essas palavras para aqueles que eram materialistas. Esses materialistas são oriundos da filosofia do positivismo, de Auguste Comte, que ele dizia que tudo aquilo que você propunha em termos de ciência, em termos de sociedade,
em termos de filosofia, você tinha que trazer uma comprovação científica, uma comprovação lógica, uma comprovação positiva. Então, dessa forma, nós tínhamos aqueles que tinham abdicado de suas crenças, tornaram-se ateus, né? Por que as pessoas deixavam as religiões para abraçar uma nova filosofia? Exatamente porque naquela época as religiões tinham um peso muito grande na influência da sociedade e tinham um peso muito grande também os seus próprios dogmas que ditavam comportamentos na sociedade. Inclusive nós tínhamos até mesmo as próprias perseguições, né, do Tribunal do Santo Ofício, que fazia com que aqueles que não seguiam a religião sofressem as consequências sociais, religiosas, penais, por tudo isso. Então as pessoas ou amavam as religiões ou passaram a odiar as religiões quando elas começaram a ter liberdade de expressão. Quando o positivismo, o iluminismo começou a dar às pessoas liberdade de pensamento, elas então disseram, bom, se eu não preciso gostar dessa religião, então eu prefiro não gostar de nenhuma. Daí então começaram a formar um grupo significativo de ateus. E isso depois, com o tempo, foi se transformando, tanto que a gente vê hoje que é muito pouca, né, são muito poucas as manifestações de ateus no mundo hoje, e se elas existem, são de pessoas que têm ali a sua própria filosofia materialista, sua própria filosofia ateísta, mas nós não vemos grupos formados de ateus. Nós encontramos hoje sites de pessoas que trocam informações, mas nós não podemos considerá-los como uma instituição organizada de ateus. Isso nós não temos em nenhum lugar do mundo hoje. Então, Kardec conversando aqui com os materialistas, aqueles que dizem que a vida se resume apenas na matéria e que da matéria, após a matéria, não existe mais nada que trate da continuidade da vida, dessa consciência que anima a matéria. Então ele diz assim, quereis, segundo dizeis, curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Gostarias que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Olha só, essa incredulidade, essa falta de crença na continuidade da vida, era exatamente aquilo que os materialistas propagavam. Que não existe nada, que para de acreditar nisso, que não existe essa coisa de céu, de inferno, de alma, não existe nada disso. E Kardec questionava, mas se você passar para as pessoas esse pensamento, se você fizer com que as pessoas acreditem nisso, quais serão as consequências na vida dela? Porque não é somente você transmitir uma ideia. Quando você lança uma ideia, você tem que pensar qual é o efeito que isso vai provocar. E no caso do materialismo, quando você diz para as pessoas que não há nada além do mundo material com que as pessoas tenham que se preocupar, então significa que moralmente, no momento em que elas estão vivas, elas não precisam se preocupar com absolutamente nada. Quer dizer, você não precisa ser bom, você não precisa ter caráter, você precisa ter medo das leis humanas, porque se você cometer um crime, por exemplo, você vai ser preso, você vai ser punido, etc. e tal. Mas se você quiser ser egoísta, se você não quiser olhar para a cara de ninguém, se você quiser tropeçar em alguém passando fome na rua e você não quiser fazer nada, não se preocupa que isso não vai te trazer consequência nenhuma. Porque depois que você morrer fisicamente, acabou. Você simplesmente deixa de existir. Então a gente começa a pensar que essas consequências são bastante graves. Se hoje, com a influência das religiões, com a influência dos pensamentos espiritualistas, o nosso mundo já tem guerras, já tem egoísmo, já tem corrupção, já tem esse apego ao consumo e tudo mais, imagina se nós não tivéssemos nenhuma preocupação com o que acontecesse depois. Com o inferno, com a ameaça do inferno e do diabo, as pessoas já estão se agindo dessa forma, imagina se elas deixassem de acreditar em tudo isso. Aí então seria realmente um mundo individualista, voltado apenas para os interesses materiais, e as pessoas iam abusar das drogas, dos prazeres, da sensualidade, as pessoas viveriam independente umas das outras, sem nenhuma preocupação moral de se ajudarem. Né? Então a gente vê assim que hoje a gente pode imaginar quais seriam as consequências. E naquela época era exatamente o momento em que essa ideia começava a se propagar. Mas pelo fato do materialismo ser um pensamento que vai contra a natureza humana, porque a natureza humana, pelo fato de nós sermos espíritos imortais, e isso não é uma crença, isso foi comprovado exatamente pela comunicação com o mundo espiritual, essa é a consequência da comunicabilidade com os espíritos. Então todo mundo fala assim, mas a doutrina espírita é só comunicação com o mundo espiritual, é só mediunidade, é só isso? Mas o que isso tem de importante?
Só o fato de você se comunicar com o espírito, de você começar a pensar que realmente aquele que viveu no mundo material continua vivo no mundo espiritual, significa que os problemas que você causar aqui, esses problemas vão te acompanhar também lá. E Deus sabe como vai ser a sua vivência diante desses problemas. E depois aí vem as consequências morais desse entendimento sobre essas leis. Então ele continua para a gente aqui. Não é a ausência de qualquer crença que temos de atribuir ao relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que minam da sociedade? Kardec já começa a lembrar, né? O relaxamento dos laços de família, as pessoas sem estar, né? Pessoal, vamos lá? Atenção aqui para o estudo. As pessoas têm, por exemplo, essa ideia das famílias, né? Pais não se preocupam com os filhos não se preocupam com os pais, irmãos não estão preocupados, cônjuges também não estão mais preocupados. Então, significa o quê? Que esse relaxamento mostra por que as pessoas têm que ficar apegadas umas às outras. Por que as pessoas têm que ficar se respeitando, têm que ter aquela autoridade, aquela influência, né, dos pais sobre os filhos respeitarem os pais? Se por acaso nós pensarmos que você não tem essa obrigação, que Deus não vai te castigar, que você não vai para nenhum lugar de sofrimento, então você não precisa se preocupar com nada disso. E é o que Kardec chama atenção. Não é a ausência de qualquer crença que temos de atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que minam na sociedade, essas desordens é exatamente isso, né? O egoísmo, o materialismo, o individualismo. Isso é exatamente uma das consequências dessas crenças, né? Pois é, mas mesmo assim, Hermes, já é uma forma, esse medo, é o medo que com o passar do tempo ele pode até se transformar depois com o tempo no respeito, porque é essa forma educativa. Mas a gente trata, né, no caso desses pais que ameaçam os filhos, a gente vê que isso é contra a natureza. Então a gente vê assim, aquela ideia do amor pelos filhos, dos filhos pelo amor pelos pais, é essa a ideia genérica que a gente trata, né? Isso no caso da violência entre pais e filhos, das ameaças, é algo que a gente já considera como não natural, como antinatural. Continua. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, reergue os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousareis chamar isso de um mal? Olha só que interessante então aqui, né? Que o Espiritismo era visto como mais um mal que chegava para influenciar negativamente a sociedade. Então a gente tem aqui o objetivo do Espiritismo, né? Demonstrar a existência e a imortalidade da alma. E isso traz consequências seríssimas para a nossa sociedade. O dia que, ou a época em que essa ideia da existência e da imortalidade da alma for algo que as pessoas realmente estiverem convictas, isso vai revolucionar o nosso mundo hoje. Porque você vai ter certeza que tudo aquilo que você fizer hoje vai te trazer consequências. Essas consequências podem acontecer quando você estiver aqui no mundo material, quando você estiver no mundo espiritual. Então as pessoas hoje falam assim, eu sei que eu vou para o céu, eu sei que eu vou para o mundo espiritual, eu sei que eu vou para nosso lar, eu sei que eu vou para Shangri-La, para qualquer lugar. Mas as pessoas sabem que vão para algum lugar, mas sabem naquela questão de crença, né? Porque como a gente não vê, se você não vê, você não pode ter convicção. A nossa razão ainda funciona dessa forma. Nós não temos condições de dizer assim, olha, eu tenho certeza absoluta, a menos que a gente tenha alcançado o nível de raciocínio que nos leve a essa conclusão convicta. Agora você chega para a rua e fala para alguém, escuta, o que você acha que vai acontecer depois que você morrer? Eu não sei, né? Eu acho que eu vou para o céu. Eu não sei, eu acho que eu vou para tal lugar. Então as pessoas começam a trazer aquelas dúvidas, muito mais assim, querendo acreditar em algo do que acreditando de fato. Então, quando esse pensamento da existência e da imortalidade da alma for realmente algo concreto na mente das pessoas, aí sim nós vamos revolucionar a nossa sociedade em todos os aspectos. Vai ser uma revolução moral, porque as pessoas não vão se transformar em pessoas boas porque elas querem simplesmente porque resolveram se transformar em pessoas boas, mas elas verão um propósito para isso. Porque nós só agimos, na verdade, só agimos se tivermos algo que nos recompense. Algo que nos
que faça valer a pena esse sacrifício. Nós ainda procuramos fazer essas barganhas, procuramos fazer assim essas compensações. Já que eu tenho que me sacrificar, então eu tenho que receber alguma coisa em troca. Já que eu tenho que ser uma pessoa boa, e ser uma pessoa boa no nosso mundo hoje é algo que exige sacrifício. Já que o mundo é dos espertos, o mundo é dos mais fortes, aquela coisa toda, já que nós temos essa forma de viver hoje, aqueles que são os melhores, aqueles que são pessoas boas, são sempre pessoas que sofrem mais. Não temos aquele pensamento que diz assim, né, que ser bonzinho é sempre ser uma pessoa que sofre, é sempre ser aquela pessoa que é passada para trás, porque ela tem princípios, porque ela tem ética, ela tem valores, então ela não retribui o mal que ela recebe, porque ela é aquela pessoa que se cala diante da discussão e tudo mais. Então, nos próprios programas de televisão hoje, nós percebemos que os elementos comportamentais da nossa sociedade é algo que servem como referência para a produção desses programas. O que significa isso? Se você vai assistir uma novela, por exemplo, e você tem aquele personagem que é bonzinho, tem aquela mocinha, tem aquele mocinho, e sempre tem um vilão. Então, quer dizer, durante o programa todo, nós temos ali 6 meses, 7 meses de novela e coisa e tal. Temos aquele filme que durante 2 horas conta uma determinada história. O vilão está sempre dando pancada no mocinho. E no final, se ele tiver sorte, o mocinho se dá bem e o vilão se dá mal. Porque é sempre assim, a ética, né, diante de um mundo como o nosso, nós temos que ter muito cuidado de que forma que nós vamos lidar com a agressividade que nós recebemos. Aí vem aquela história de dar a outra face. Quando Jesus disse, se alguém te bater na face direita, dá também a esquerda, ou vice-versa. Né? Significa o que então? De que forma que nós podemos pensar isso? Que sermos éticos hoje, temos que ter uma compensação. Eu tenho que fazer valer a pena esse sacrifício. Se eu vou abrir mão do meu conforto, se eu vou abrir mão do meu equilíbrio, eu tenho que ter alguma coisa em troca. E aí então, se nós tivermos essa compensação da imortalidade da alma, de vivermos no mundo espiritual de uma forma mais confortável, longe daqueles que são os maus, que são os vilões, aí vale a pena. Mas enquanto eu não tiver essa certeza, por que eu faria isso? Vemos então quais são as consequências desse pensamento. É aí que os espíritos falam, quando Kardec perguntou aqui aos espíritos, no Livro dos Espíritos, né? Qual é a consequência, qual será a consequência da influência do espiritismo na humanidade? Vai revolucionar as nossas instituições, vai revolucionar o nosso pensamento, exatamente porque vai trazer para nós esses esclarecimentos de qual é exatamente a realidade que a gente vive. Por isso, então, mais uma vez, demonstrando a existência da imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro. Quer dizer, existe algo no futuro que nós ainda nos mobilizamos em termos de fé, mas é uma fé racional. É uma fé que é sustentada pela conversa, pelo diálogo com os espíritos, pelas orientações que eles trazem para nós, por esse intercâmbio cada vez mais próximo, cada vez mais estreito que nós vivenciamos. Reergue os ânimos dos abatidos, quer dizer, as pessoas que estão desanimadas com suas vidas, porque tem uma família problemática, porque tem a saúde afetada, porque tem uma condição social que é bastante precária, pessoas que intimamente sofrem ali os seus conflitos internos e coisa e tal, essas pessoas ficam assim, né? Poxa vida, mas se a minha vida é uma vida que não oferece nada, é uma vida de sofrimento, de angústia, qual é o sentido dela? Aí vem o Espiritismo e fala, lei de causa e efeito, provas e expiações, crescimento espiritual. E isso não é uma questão de conformismo, porque muita gente diz assim, né? O que me irrita nos espíritas é essa cara de conformista que eles têm. Sofrem, mas ficam lá rindo, dizendo, é porque eu sou resignado, porque é assim mesmo, é porque... Não é assim não. A gente não sofre, não aceita uma dificuldade quando aceita, não aceita uma dificuldade simplesmente porque o Espiritismo disse que a gente tem que ser passivo diante das dificuldades. Mas traz para nós a resignação. Resignação significa, bom, o sofrimento está aí, então eu vou aceitar esse sofrimento e vou enfrentá-lo, porque eu sei que tem um objetivo lá na frente. Esse sofrimento é uma fase existencial, é uma fase de aprendizado, e acabando essa fase vem algo, uma conquista que eu vou ter nessa lição tão dolorosa. Agora todo mundo acha que é assim, pode dar pancada no espírita que ele vai dizer amém para você. Se der uma pancada eu não vou retribuir, mas eu vou desviar e ele vai cair. Aí depois que ele cair eu vou falar, você quer que eu te levante de novo? Essa é a diferença que tem.
Então aqui, reergue os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Então quer dizer, a gente está sempre ali, alterando, tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo, cada um carrega a sua cruz e coisa e tal, mas por que isso tudo? Porque faz parte da nossa necessidade. Se eu analisar com coragem, se eu analisar com seriedade a minha intimidade, ou seja, analisar a minha vida, analisar o meu caráter, analisar a minha personalidade, eu vou olhar a minha volta e falar assim, é só isso que eu tenho de sofrimento? Porque se eu for colocar todo o conteúdo do meu caráter, Deus me livre. Eu vou acabar encontrando aqui, achar que eu mereço 3 vezes mais daquilo que eu tenho, se não 10 vezes mais daquilo que eu tenho. Porque eu começo a achar cada coisa cabeluda no meu caráter, porque até agora eu sou bonzinho, até que alguém vem e pisa no meu calo. Porque quando alguém pisar no meu calo, aí sim eu vou mostrar os dentes, vou mostrar as garras. É assim com todo mundo, faz parte da nossa natureza. Então a gente vê que o nosso caráter, na verdade, ele é muito frágil ainda. E essa fragilidade é exatamente aquilo que, né, nos dá essa instabilidade, nos faz cometer esses equívocos e tudo mais. Então aquilo que eu tenho hoje é aquilo que a princípio pode ser considerado como mais grave. Mas se eu for analisar os detalhes de cada situação, de cada dificuldade, de cada fraqueza do meu caráter, poxa vida, eu vou perceber que uma encarnação com certeza vai ser muito pouco para começar a trabalhar esses detalhes do meu caráter, né? Vamos lá, né? E continua aqui para nós também. Ousareis chamar isso de um mal? 2 doutrinas se enfrentam, uma que nega o futuro, outra que proclama e o prova. Uma nada explica, outra que tudo explica e por isso mesmo se dirige à razão. Uma é a sanção do egoísmo, outra oferece uma base à justiça, à caridade e o amor ao próximo. A primeira não mostra mais do que o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e mostra o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Vemos então aqui o debate que Kardec trava com os materialistas da época. Porque todo mundo falava assim, né? Poxa vida, mas é uma bobagem isso que vocês estão falando. Para que ficar discutindo? Isso não existe. Quer dizer, se você, por acaso, se o seu filho querido, que é um adolescente, a sua filha, que é uma adolescente, acaba de morrer na tua frente, não se preocupa não, que isso é coisa do materialismo. Ela acabou, não adianta você ficar chorando, esperando que um dia você vai encontrar com ela de novo. Infelizmente a vida é assim, a vida é muito dura, você vai ter que aceitar. Aí o Espiritismo vem e fala, calma, a sua filha continua viva, seu filho continua vivo. Viva a sua vida agora que com certeza você vai reencontrar com ela, porque essa é uma realidade, não é uma fantasia. Então a gente pensa assim, se você tirar das pessoas todas as esperanças que a sustentam, não aquela esperança infundada, porque esperança a gente sabe que é uma palavra derivada daquilo que espera. Eu espero que o futuro seja melhor. Eu tenho esperança de que o futuro seja diferente. E o futuro seja diferente nessas condições. E começamos então a trazer bases sólidas de como será esse futuro. Ainda que de uma forma precária, de uma forma superficial. Porque você ler sobre o futuro é uma coisa, você acreditar nele é outra. Então, na verdade, a gente não consegue ter essa convicção de que realmente as coisas são desse jeito. Mas só o fato da gente ter assim esses indícios de que o futuro realmente que nos espera é desse jeito, poxa vida, a gente já começa a viver de um modo diferente. Continua para nós aqui. Certas pessoas, e entre as mais céticas, fazem-se apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade supõe o desinteresse, a abnegação da personalidade. O orgulho é uma anomalia para a verdadeira fraternidade. Com que direito impereis um sacrifício àquele mesmo, a quem dizeis que com a morte tudo se acabará com ele, e que amanhã talvez nada mais seja do que uma velha máquina desarranjada e atirada fora? Que razão terá ele para se impor alguma privação? Não é muito mais natural que, nos curtos instantes em que lhes concedeis, lhe procure viver o melhor possível? Vem disso o desejo de possuir bastante para melhor gozar. Desse desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja o desejo de tomar o que eles possuem vai apenas um passo. Que é que o retém? A lei? Mas a lei não abrange todos os casos.
Direis que é a consciência, o sentimento do dever? Mas no que se baseia o sentimento do dever? Esse sentimento encontra uma razão de ser na crença de que tudo acaba com a vida? Com essa crença, uma única máxima irracional, cada um por si. As ideias da fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e mesmo de progresso não são mais do que palavras vãs. Ó vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas por que falo de responsabilidade? Para o cético, ele não existe. Ele só presta homenagem à matéria. Essa passagem aqui eu li ela inteira porque ela já é meio autoexplicativa, mas a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Aqui em cima Kardec colocando o seguinte, que são muitas pessoas, entre elas as mais céticas, que fazem-se apóstolos da fraternidade e do progresso. O que significa isso? Bom dia, pessoal que chegou. O que significa isso? Que tem pessoas que difundem a ideia de que não existe nada além da matéria, de que a sua vida é isso que você está vendo, e que dizem que todo mundo tem que ser fraterno, todo mundo tem que ser pessoas boas, pessoas de bem. Como a gente conversou agora há pouco, dificilmente você vai arrancar de alguém uma simples bondade se ela não tiver um propósito para ser uma pessoa de bem, se ela não tiver um motivo para ser uma pessoa boa, uma pessoa fraterna, para ela abrir mão dos seus interesses pessoais e se doar em benefício daqueles que não têm o que ela tem, daqueles que sofrem. Então, quer dizer, como é que nós podemos imaginar que alguém que prega um interesse pessoal, porque quando você fala assim, olha, a vida não te oferece nada além daquilo que você conquista, e a vida é muito curta, aproveita enquanto você pode. E aí então cada um começa a correr, cada um por si. Imaginemos aquela corrida, aquela maratona, em que cada um vai dando uma cotovelada no outro para tirar o adversário do caminho. A vida do pensamento materialista é mais ou menos essa, de um modo geral. Só que entre algumas pessoas, tem nessa maratona dos materialistas, temos aqueles que são generosos, aqueles que dão passagem, aqueles que ajudam aqueles que estão com sede, aqueles que ficam estimulando as pessoas a não desistirem. A gente se pergunta, se uma maratona, uma competição da vida materialista, em que cada um por si, como diz Kardec aqui nessa filosofia, em que cada um está por si, qual é o objetivo dessas pessoas sacrificarem as conquistas da vitória da maratona para ficar ajudando os outros? O que ela vai ganhar com isso? Não vai ganhar absolutamente nada, pelo contrário, ela vai ficar para trás. Porque já que o mundo é dos mais fortes, o mundo é dos espertos, o mundo é daqueles que podem mais, então a ideia do mundo materialista é essa competição em que ninguém se importa com ninguém. Aí o materialista vai dizer assim, não, mas não é bem assim. As pessoas têm princípios bons dentro dela, então elas podem, apesar de não acreditarem em nada que exista no mundo material, elas podem ser pessoas boas também. Muito bem. Aí Kardec já começa a entender o seguinte, que as pessoas que são boas, elas são boas pelos princípios que elas já conquistaram. Embora elas não acreditem em nada no mundo espiritual. Então elas têm os seus próprios princípios, mas certamente não é essa doutrina materialista que desenvolve nela esses princípios. Não é eu falar para você que você não é um espírito, que você não vai continuar vivo, que sua família não vai continuar viva, que não importa o que você faça de bondade, que isso nada vai acontecer. Seria mais ou menos o que acontece nesses filmes de ficção que nós vemos hoje. Nós temos filmes de ficção, por exemplo, que trata de guerras nucleares, né? Guerras nucleares já nem existem mais, né? Porque isso já é da época da Guerra Fria, né? Década de 70, década de 80. Então nós tínhamos ali aquela ideia, né? Por exemplo, para quem assistiu aos filmes Mad Max, né? Nós temos ali aquela ideia que houve um hecatombe nuclear e de repente acabaram as cidades, acabaram as fontes de energia e as pessoas tinham que se virar, cada um por si. Aí começaram a formar pequenos grupos, né? O grupo dos bons, o grupo dos maus, os maus querendo tomar aquilo que os bons conquistaram porque eles são preguiçosos, porque eles são egoístas, eles não querem trabalhar, e os bons tentando se esconder, construindo ali uma pequena comunidade para eles. Isso era na década de 70, década de 80. Depois, quando chegou mais assim para os anos 90, 2000, já no começo do século XXI, nós começamos a mudar a ideia da parte da ecologia. Aí vinha, por exemplo,
uma grande tormenta, uma nevasca, um terremoto, um vulcão. Tem ali o dia depois de amanhã, por exemplo, que a gente viu, né? Que tem aquela história de uma grande mudança climática no planeta, as pessoas tinham que se virar. Tinham aqueles que eram individualistas, querendo viver por si mesmos, outros não. Depois começaram a vir os zumbis. Oh, que beleza de zumbis, né? Aí a Terra começou a ser atacada por uma praga, começou a aparecer aquele monte de zumbi e as pessoas começaram a se virar para sobreviver. Nós encontramos a mesma coisa também, né, o Waterworld também é a mesma coisa. Esses dos zumbis. Aí as pessoas começaram assim, né? Grupos dos bons, grupo dos maus, começaram também assim a se virar e coisa e tal. Olha só que interessante. Por que eu estou falando desses filmes para vocês? Porque nos filmes, na ficção, não tem a preocupação de que existe alguma coisa além do mundo material. É só aquele momento. Se uma pessoa morre, seja nos filmes de armas nucleares, seja nos filmes de catástrofes ecológicas, seja nos filmes de zumbis, você não tem aquela ideia de que se você morrer no filme, você vai continuar evoluindo na época, como espírito que você é. Então, na verdade, você tem que se virar para viver aquele momento, você tem que se manter vivo. E nessa ideia de você se manter vivo, se vira. Se vira, se preocupa com você mesmo. Se você quiser ajudar alguém, você vai ter que se sacrificar. É aquela história da mocinha que está em cima do carro, cheia de zumbi em volta. Para você ser uma pessoa boa, você vai ter que salvar a mocinha. Aí você vai ter que colocar em risco a sua própria vida. E você está disposto a fazer isso? Aí vem aqueles heróis, fazem aquela coisa toda. Então, na verdade, tem até um filme muito interessante, que é com o Viggo Mortensen, que é aquele ator que fez O Senhor dos Anéis, que era aquele rei. Esse filme, A Estrada, fala de uma situação no planeta em que a temperatura da Terra começou a esquentar tanto que começou a matar a natureza. E a sociedade começou a se dissolver. E é somente ele e o filhinho dele que está andando pelas ruas, tentando arrumar comida, tentando arrumar abrigo. E ele vai se deparar com pessoas que estão com medo, pessoas que são malvadas e coisa e tal. Então, na verdade, olha, as pessoas estão se virando para poder sobreviver. E isso mostra exatamente o pensamento materialista. Esses filmes retratam esse pensamento materialista, né? A Arte de Mulher colocou, né? Desculpe, mas estamos sim atualmente vivendo a ameaça de uma guerra nuclear na Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, declarada oficialmente, né? Cujo tema já foi feito no mar. Mas nesse caso, Arte de Mulher, a gente não pode comparar um conflito bairrista entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, comparada com a Guerra Fria da década de 50, 60, 70 entre a União Soviética e Estados Unidos. Aquele tipo de ameaça nuclear, que foi tema de filmes, foi temas de uma série de livros que foram publicados, aquilo colocava em risco a humanidade de modo geral, né? Então por isso que a gente fala que com o passar do tempo, os temas vão mudando, desde que esses temas sejam realmente uma ameaça para a humanidade. Nesse caso é uma situação local que pode certamente gerar alguma consequência, mas hoje a gente tem mecanismos para evitar que isso chegue nesse extremo, né? Mas naquela época, dois países, né, a gente viu o nosso planeta polarizado entre dois polos, o soviético, o comunista, e o capitalista, com duas nações com botões em cima de mísseis atômicos, cruzando o espaço. Para quem assistiu, por exemplo, o filme The Day After, né, mostra exatamente essa realidade em que aconteceu a guerra nuclear. E aí mostra as pessoas tentando sobreviver, as pessoas passando por todas as consequências, né, da radiação e tal. Então, para quem puder assistir, The Day After é um filme muito legal, né? Que chama, na verdade, em português, chama O Dia Seguinte. Vai ser difícil achar porque é um filme raro, né? Mas que mostra isso tudo, né? Então a gente tem, né, várias histórias que retratam essa realidade. Vamos lá, bom dia pessoal que chegou. Então a gente leu aqui essa parte que Kardec fala, né? Que não adianta você querer buscar pessoas boas, né? Um filme excelente, né? Para quem gosta da arte cinematográfica e gosta de fazer uma análise moral sobre tudo aquilo que está acontecendo, esses filmes são excelentes. Não é apenas um entretenimento, você começa a ver até mesmo um filme de zumbi que eu falei para vocês. Hoje a gente tem uma série que faz muito sucesso e por acaso eu gosto muito, né, porque eu tenho uma fixação por esses filmes que vocês nem acreditam, chamado, né, The Walking Dead,
né? Então nessa série, que já está na terceira temporada, a gente tem aquela coisa dos zumbis, das pessoas que estão tentando sobreviver e tal. Tira aquela ideia do medo, tira aquela ideia do terror, de matar zumbi, aquela coisa toda. Mas começa a analisar a questão moral. O comportamento das pessoas, o comportamento das pessoas, das personagens do filme, diante daquela situação em que você perde completamente a estrutura. Tem um livro de Saramago chamado... me fugiu o nome agora. Foi até produção, foi até feito um filme, né, a produção do Henrique Meirelles, que é brasileiro, o ensaio sobre a cegueira. Nesse filme aconteceu uma epidemia em que as pessoas começaram a ficar cegas. Não todas, mas algumas pessoas começaram a ficar cegas. E essas que eram cegas começaram a ficar confinadas em determinados locais, como prisões, como hospitais, como manicômios, tal, para que essa epidemia não se disseminasse. Pelo fato das pessoas estarem cegas, elas começaram a perder o instinto de civilidade, ou o sentido de civilidade, e começaram a agir pelo instinto. Porque elas não tinham condições, não, elas não se matavam, não, Hermes, mas era aquela coisa: eu estou cego e você está cego. Eu preciso sobreviver e você também precisa. É a lei do mais forte. Acabou aquela história: olha, você que está cego, me dá a mão que eu também estou cego, vamos nos ajudar, porque a gente tem certeza que o futuro nos espera com algo melhor. Não tem isso, porque a ideia do filme é exatamente isso. Diante daquela epidemia, diante daquela situação, como que as pessoas reagem instintivamente? O materialismo instiga na pessoa o instinto. Não instiga na pessoa a fraternidade. Então é um pensamento completamente contrário. É isso que Kardec chama atenção aqui nessa passagem. Vamos em frente. Então, eu passei para vocês aí vários filmes, depois vocês reouvem aqui o nosso estudo e vão anotando esses filmes, vão correndo para encontrar, para assistir, porque analisando moralmente a história, vale a pena a gente compreender o que é o instinto humano diante das dificuldades, diante da falta de esperança, principalmente. Porque se você não tem esperança, é você que é responsável pelo seu próprio destino. Então você tem que se virar para fazer isso, né? Se não for o mesmo filme, Hermes, de repente é o mesmo, porque havia essa questão de extorsão, as mulheres de um grupo tinham que se prostituir para ganhar comida para o outro, aquela coisa assim. Então a gente vê assim as situações mais bizarras nessa situação, em que ponto o instinto humano nos leva, né? Em que ponto o nosso instinto nos leva. Na verdade é um instinto animal de sobrevivência, né? Isso, exatamente, né? Uma médica, que é a Julianne Moore, né, que é a atriz. É exatamente isso. É o próprio. Vamos lá. Inclusive foi gravado em São Paulo, foi gravado em Buenos Aires e foi gravado nos Estados Unidos, em 3 locações diferentes. Bem interessante. Vamos lá, item número 4. A memória ainda está funcionando, Juliana, mas logo logo ela apaga. O progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. E essa lei se funda na certeza do futuro. Aqui um detalhe interessante, Kardec coloca assim: o materialismo jamais vai conseguir ter como princípio básico a lei da justiça, do amor e da caridade. Porque justiça, amor e caridade significa sacrifício, significa autodoação, significa compreensão. O materialismo jamais vai conseguir levar a sociedade ao progresso se ela não consegue ter por base o amor e a caridade e a justiça. Porque você só consegue ter isso, ser justo. Por que eu tenho que ser justo com alguém? Eu cheguei numa loja, olhei ali um produto, eu vi que trocaram sem querer o preço do produto, ele está mais barato. Aí eu vou pegar aquele produto e vou passar no caixa para pagar o valor que está na etiqueta, sabendo que aquele valor está errado. Porque do lado daquele produto, na prateleira, tem o valor correto. Vamos colocar ali 50 reais, 50 euros para vocês que estão na Europa, qualquer coisa assim. 50 euros aqui, 50 reais aqui, e o mesmo produto do lado está 30. E eu começo a perceber que esse 30 está errado. Aí, como eu sou muito esperto, eu pego esse 30, levo lá para o caixa e falo para o rapaz assim: olha, eu quero comprar isso daqui.
Se eu tenho senso de justiça, qual é o meu comportamento ideal? Chegar para o rapaz e falar assim, olha, eu peguei isso aqui naquela prateleira, só que o valor está errado. Será que você pode corrigir para mim que eu estou precisando? Aí o pessoal vai dizer assim, poxa vida, muito obrigado. É algo que realmente a gente acabou se enganando e coisa e tal. Se eu não tenho nenhuma preocupação moral com o futuro, de imaginar que essa minha conduta imoral, essa minha conduta injusta, não vai me trazer nenhuma consequência futura, por que eu ia chegar para esse rapaz, para essa pessoa do caixa, e ia chamar a atenção dela para o erro? A gente vê que é uma questão de justiça. Se eu estou entrando num prédio e a porta está fechada, e do meu lado vem uma mulher carregando uma criança no colo, a Juliana carregando lá a nossa pequena Aurora, eu vou abrir a porta para ela, mas por que eu tenho que ter essa gentileza com ela? O que me leva a ter esse tipo de comportamento? Se eu sei que eu sou apenas matéria, se eu sei que eu sou apenas um indivíduo que tem que sobreviver. Agora, se eu tenho esse princípio, né, de fraternidade, de amor, caridade, de justiça, eu vou correndo abrir a porta para que ela passe para a criança. Então a gente vê assim que são situações simples que você pensa, se você vive num mundo egoísta, que é exatamente o princípio fundamental do materialismo, o que é o egoísmo? O egoísmo não é um palavrão. O egoísmo significa que você vive em função de si mesmo. Você vive cultuando o seu próprio ego. Exatamente, Flaviana, olha só. Você colocou uma coisa interessante. Quando a gente fala que aqui as pessoas não fazem isso, o que significa isso? Que mesmo as pessoas, a gente sabe que o brasileiro ele é muito religioso. O brasileiro, de um modo geral, ele tem ali as suas crenças, seja ela católica, evangélica, de tradição africana, espírita, seja ela qual for. O fato de as pessoas terem essas crenças, mas elas não terem essa convicção, é o que faz com que esses princípios da justiça, do amor e caridade não estejam bem desenvolvidos dentro dela. E é por isso que nós percebemos de qual é a distância entre a realidade que nós vivemos hoje e o mundo de justiça, de amor e de caridade. É uma distância muito grande ainda. Por isso que a gente vê que hoje as religiões que as pessoas têm não fazem delas pessoas melhores. Não fazem elas mudarem de comportamento. É apenas uma fuga que elas têm de imaginar assim, eu tenho que ter uma religião para garantir o meu futuro. Só que, na verdade, quando Jesus diz que a cada um segundo as suas obras, essas pessoas não tiveram essa compreensão ainda. E é exatamente isso que o Espiritismo traz para nós como princípio fundamental. Você semeia e depois você colhe. Isso a gente está cansado de ouvir. E enquanto isso não virá para nós uma realidade, enquanto a gente isso não virá para nós uma convicção, a gente vai encontrar pessoas carregando crianças no colo, batendo a cara na porta porque ninguém abre a porta, ninguém ajuda a fazer nada. A gente tem em centro espírita, por exemplo, que pessoas ficam rosnando uma para outra porque não dá passagem na entrada. Você vai, por exemplo, num refeitório de um centro espírita, as pessoas ficam brigando porque não tem cadeira sobrando. Imagina, Juliana. Lembra que eu contei para vocês aquela história do bate-boca que teve no centro espírita? Estava ali um rapaz na casa dele, ele mora perto do centro espírita, ouvindo ali então. De repente ele começa a ouvir aquela falação, aquela gritaria, aquela coisa toda. Aí no dia seguinte ele vai lá no centro e fala assim, poxa vida, ontem a sessão de desobsessão aqui estava brava, hein? Ele falou, não, era a diretoria que estava se reunindo aqui, estava discutindo propostas. Então a gente vê assim que as pessoas se pegam pelo colarinho, chacoalham, rolam escadas. Quer dizer, dentro do Espiritismo, com tudo aquilo que a gente fala sobre isso, a gente não tem esse conhecimento. A gente não tem ainda essa certeza, esse tipo de vivência. Imagina para quem não tem conhecimento. E imagina se nós não tivéssemos nem esses princípios de fé, de crença, de religião. Vivêssemos apenas em função do nosso próprio ego. Como seria o nosso mundo? Essa é a diferença que nós vemos hoje. Continuando, vamos lá, senão a gente não acaba nunca. Tirar essa certeza do futuro, e lhes tirarei sua pedra angular. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade humana. Olha só, lei de justiça, amor e caridade, são essas leis
desculpem, são a pedra angular para a felicidade humana. Sem isso, ninguém vai conseguir conquistar absolutamente nada. Somente ela pode curar as chagas da sociedade. E isso podemos julgar pela comparação das épocas e dos povos, porquanto melhoram a sua condição à medida que essa lei é melhor compreendida e melhor praticada. Se uma aplicação parcial e incompleta produz um bem real, o que será quando a tomarem por base de todas as instituições sociais? Isso é possível? Sim, porque quem deu 10 passos pode dar 20, e assim por diante. Kardec começa a fazer uma avaliação do passado com o seu presente, né? Então ele fala do passado, onde as pessoas viviam se matando, com indiferença, sem respeito, sem absolutamente nada, e depois houve uma evolução através da lei do progresso, que nós já estudamos no próprio Livro dos Espíritos, que mostra para nós, né, que é a lei do progresso que vai determinar para nós essa transformação. Então a gente olha, né, para a sociedade hoje e fala assim: meu Deus, esse mundo está perdido. Esse mundo está perdido porque a gente não conheceu, a gente não lembra de como esse mundo era há 1000 anos, quando nós tínhamos as cruzadas, quando nós tínhamos as guerras por conquistas de formação de impérios. A gente não se lembra como era 500 anos na época dos grandes descobrimentos, na época em que os europeus chegaram aqui nas Américas, na época, né, em que a África começou a ser colonizada pelos europeus. A gente não lembra como a vida era há 200 anos, 300 anos, quando nós tínhamos a escravidão como base da sociedade brasileira. Como era a relação entre aqueles que eram escravos e aqueles que eram considerados da elite da sociedade. A gente não imagina como era na época de Allan Kardec, quando nós tínhamos ali a força da Inquisição, guilhotinas cortando cabeça na época do Iluminismo, as guerras entre as nações ainda por formação de império. A gente acha que a nossa vida hoje é um inferno? A gente não faz ideia de como era naquela época. Aquela época em que você não podia abrir a boca para dar a sua opinião, aquela época em que a sua cor determinava o seu futuro, e não o seu futuro profissional, o seu futuro social, o seu futuro de vida. Aquela época em que, se você era homem, você tinha um tipo de vida, se você era uma mulher, você tinha um comportamento completamente diferente, submisso, sem qualquer perspectiva de felicidade. Então a gente vê que nós evoluímos. Moralmente nós ainda trazemos as nossas falhas, as nossas dificuldades, mas a gente vê que em termos de sociedade nós já transformamos muita coisa. Kardec coloca para nós, né, quem andou 10 para mudar o tanto que chegou na época dele, poderia andar mais 20, né, e para quem andou 20 para chegar onde nós chegamos agora, pode andar mais 40, e assim a gente vai dando os passos, né, gradativos para poder transformar, né? Deixa eu ver aqui. O Francis lembrou ali, na verdade é uma só. Acabou a reunião, todo mundo esquece que ainda está na casa espírita, né? E que ainda há trabalhos da espiritualidade de lá, mas se esquecem disso e mostram o que são realmente, né? São falhas, né? É essa falta de convicção que nós vemos ainda. E continua para nós aqui. Deixa eu ver. Tá. Pode-se avaliar o futuro com base no passado. Já estamos vendo se extinguirem, pouco a pouco, as antipatias entre os povos. As barreiras que os separam caem com a civilização. Eles se estendem as mãos de um extremo a outro do mundo. Maior justiça preside as leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não mais excluem o sentimento de humanidade. A uniformidade se estabelece nas relações. As distinções de raças e de castas desaparecem e os homens de crenças diferentes fazem calar os preconceitos sectários para confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que se encontram à frente da civilização. Sob todos os aspectos, estamos ainda longe da perfeição. Existem ainda muitos resíduos antigos a serem destruídos, até que tenham desaparecido os derradeiros vestígios da barbárie.
mas aqueles vestígios poderão opor-se ao poder irresistível do progresso e essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza? Se a geração presente é mais adiantada que a anterior, por que a que nos sucederá não seria mais do que a nossa? Ela o será por força das coisas. Primeiro, porque como as gerações se extinguem dia a dia, alguns velhos campeões dos velhos abusos, e assim, pouco a pouco, a sociedade vai se formando de elementos novos, destituído dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque desejando progresso, o homem estuda os obstáculos e se empenha em derrubá-los. Desde que o movimento progressivo é incontestável, o progresso futuro não poderia ser posto em dúvida. O homem, por natureza, quer ser feliz, e não busca o progresso senão para aumentar a sua felicidade, sem o que o progresso não teria objetivo. O que seria o progresso para ele se não tivesse por fim melhorar-se a posição? Mas quando tiver a soma de felicidade que o progresso intelectual lhe pode dar, perceberá que essa felicidade não é completa, reconhecendo que ela é impossível sem a segurança das relações sociais. E essa segurança ele só a encontrará no progresso moral. Então, por força das circunstâncias, ele mesmo impulsionará o progresso nesse sentido, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para atingir o alvo. Então a gente vê aqui, né, que o que Kardec coloca é que essas mudanças que aconteceram, né, quando Kardec coloca para nós, é assim que as guerras estão acabando e tudo mais, nós tivemos conflitos que foram significativos, né, no século XX, alguns conflitos que de ordem mundial, que teve uma destruição significativa, né, de patrimônio, de vidas e tudo mais. Mas se a gente voltar no tempo e falarmos assim, mas naquela época de Kardec, nós não tínhamos guerras mundiais, mas eram guerras entre vizinhos intermináveis. Eram guerras que não acabavam, pessoas que morriam o tempo todo, que se nós somarmos assim as guerras que tiveram, essas pequenas guerras, elas nem se comparam com essas guerras mundiais que nós tivemos, porque elas mataram muito mais do que as guerras mundiais. E mais, essas guerras mundiais que nós tivemos agora provocaram uma grande transformação no nosso mundo, fazendo com que as nações se olhassem e começassem a pensar o que seria do futuro do planeta se elas continuassem nessa condição. Começaram a criar instituições, organizações que pudessem regulamentar esses conflitos. A Organização de Nações Unidas foi criada exatamente em função da Segunda Guerra Mundial, como consequência da Segunda Guerra Mundial, para evitar que isso voltasse a acontecer. De lá para cá nós tivemos algumas guerras, né, como o Fistone lembrou lá em cima, Vietnã, Coreia, tivemos a guerra do Golfo, tivemos o conflito no Afeganistão, temos hoje essa tensão que há entre as duas Coreias de novo e tudo mais, mas a gente vê que não se compara mais com o passado. Então, na verdade, nós estamos observando essas mudanças. E ainda há, como Kardec colocou, esses resquícios da barbárie, que é exatamente esse instinto primitivo do ser humano. Mas a gente vê que o comportamento mudou completamente. A nossa sociedade hoje está muito diferente do que era a sociedade há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos e assim sucessivamente. Essa mudança de comportamento mostra exatamente a força que nós temos de fazer essa transformação. Conforme as gerações vão se sucedendo, porque hoje a gente vê, né, que se por acaso eu fui alguém que atuou, por exemplo, num desses conflitos, tendo responsabilidade ou tendo um comportamento que tenha demonstrado, né, a minha inferioridade moral, com o passar do tempo eu volto para responder pelo meu comportamento e isso me traz um grande aprendizado. Então, através desse processo da reencarnação, as gerações vão se sucedendo somados às influências do mundo espiritual superior, mostrando que essa evolução ela é uma realidade. Gradualmente a gente vem demonstrando uma certa maturidade intelectual, demonstrando um conhecimento e demonstrando também, ainda que de uma forma um pouco precária, essa evolução moral. Mas ela se tornará muito mais intensa quando as pessoas tiverem um propósito para fazer isso. Como nós colocamos, por que eu tenho que ser uma pessoa boa?
Isso seria um tema de redação ótimo. Se a gente estivesse num estudo real, num centro espírita, vocês teriam que me entregar uma redação com esse tema na próxima reunião. E eu teria um prazer enorme de ler por que vocês querem ser uma pessoa de bem. É claro, né? Vai com Deus, Márcia, bom dia. E é claro, né, que cada pessoa vai dizer assim, não, eu quero ser uma pessoa de bem porque o exemplo de Jesus, porque é o mundo espiritual, aquela coisa toda, né? Então a gente sempre vai arrumar um motivo, né? Ou seja, vai ter ali uma referência para se tornar uma pessoa de bem. Mas a pergunta é, por que a gente não se torna efetivamente uma pessoa de bem agora? O que nos impede de trazer essa transformação? Por que nós temos essa fraqueza de caráter tão intensa, apesar do nosso conhecimento, que nos impede de fazer essa transformação agora? Essa transformação imediata no nosso caráter. E aí então fica tema de reflexão para cada um, porque cada um sabe ali exatamente onde está seu umbigo, né? Seria difícil dizer para vocês assim, por que vocês não são uma pessoa de bem? Aí vocês me perguntariam a mesma coisa, né? Mas por que você também não é? Aí eu ficaria com aquela carinha de melancia, né? Constrangido, sem saber o que responder. Então cada um sabe exatamente de que forma acontecer. Então nós temos essa proposta de transformação moral. Nós temos esse entendimento, só falta mesmo para nós agora a motivação. Realmente ter vontade de fazer a coisa ser diferente. Hoje nós temos as informações que chegam para nós do mundo espiritual, é que nós estamos vivendo uma fase de transformação muito profunda. Aquela ideia do mundo de provas e expiações ser promovido ao mundo de regeneração. E essa mudança vem, primeiro, com a seleção dos espíritos que estão aqui reencarnando. Entre nós mesmos, aqueles espíritos que ainda vivem naquela condição de primitivismo serão elevados, serão emigrados para mundos compatíveis com sua natureza. E lá, através da agressividade do mundo, das suas provas, eles se transformarão e ajudarão esse mundo primitivo a se transformar também. Isso já aconteceu aqui no nosso mundo no passado, e isso acontece o tempo todo, né? Essa lei de solidariedade entre os mundos, né? Então nós temos ali essa seleção inicial. Se você não pode ficar aqui, então você vai ficar em outro lugar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, espíritos mais elevados estão reencarnando entre nós, trazendo maior intelecto, trazendo maiores valores, ou valores mais sólidos. Então estão reencarnando entre nós. Então a gente começa a se olhar da condição, da forma como nós estamos hoje, e de repente a gente vê um espírito desse quilate, dessa envergadura, mais elevado, se comportando de um modo completamente diferente que nós. E a gente vai então olhar para esses espíritos e vai querer imitá-los. Nós vamos querer viver como eles. Então essa influência que eles terão sobre nós vai nos ajudar nessa transformação. Só que tudo isso, essa seleção, que é algo que foge ao nosso controle pessoal. Eu não tenho controle dos espíritos que vão, que ficam. Eu não tenho controle dos espíritos que virão de uma esfera mais elevada. Mas eu tenho controle sobre a minha própria vontade de fazer as coisas. Então eu posso até ser motivado pela dor. Porque ou eu me transformo pelo amor, ou eu me transformo pela dor. Se eu quiser, por minha própria vontade, por minha própria disposição, começar a fazer esse trabalho de transformação e ajudar o mundo a ficar melhor, ótimo. Se eu resistir a essa nova mudança que o mundo vem sofrendo, a essa nova proposta para o nosso planeta, para eu continuar aqui, eu teria que acompanhar essa mudança. E isso será através da dor. Aquela minha frase de cabeceira diz assim, né? Que o destino conduz aqueles que o aceitam e arrastam aqueles que o negam. Se nós estamos aqui e nós estamos destinados a viver esse mundo mais elevado, nós seremos conduzidos pela força natural das coisas ou seremos arrastados se resistimos a essa transformação. Então as provas e as expiações continuarão existindo, até que nós alcancemos uma condição de depuração em que nós estaremos libertos dessas amarras do passado e teremos capacidade de construir de uma forma muito mais produtiva, de uma forma muito mais eficaz, o nosso futuro.
E isso vai depender do quê? Da nossa motivação, da nossa própria vontade. Né? A Tina colocou, né? Por que muitos não vão nem pela dor? Vão sim, Tina, vão sim. A diferença que nós colocamos é o tempo. Né? A gente lembra que quando você fala assim, poxa, tem gente que sofre tanto hoje e ela continua ali endurecida, continua resistindo. Ela vai viver uma encarnação, 2, 3, 4, 5. Vai chegar uma hora que ela vai dizer assim, eu não suporto mais sofrer. Aí então vai surgir uma mão luminosa, sendo estendida para ela e falar assim, então vem comigo. Então, na verdade, assim, a nossa visão é muito limitada para esse momento da nossa vida. Mas quando nós falamos sobre a dinâmica divina, a dinâmica de Deus, a dinâmica dessas leis naturais que regem a nossa vida, ela não está preocupada com o tempo. Aliás, o tempo é algo que não influencia na sua transformação. Ela simplesmente vai vivendo experiência após experiência, até que chega um momento em que essa casca que a envolve começa a ser rompida, né, como se fosse ali uma lagarta dentro do seu casulo, e ela fica ali sendo presa, sendo transformada, até chegar uma hora em que aquele casulo se abre, se rompe, e ela sai ali como uma bela borboleta, livre para voar. Bem poético, né? Mas é mais ou menos assim que a gente vê. Enquanto a lagarta resistir, ela vai continuar ali arrastando pelo chão, sofrendo todas as hostilidades do ambiente, do mundo que ela vive. Quando ela se propuser a se transformar, essa transformação virá e ela vai crescer. Então, na verdade, não precisemos colocar o nosso tempo, o nosso entendimento para transformar as pessoas, porque muitas vezes a gente fala de endurecimento e às vezes nós mesmos somos endurecidos. Talvez não com tanta rigidez, talvez não com tanto egoísmo, né? Mas dentro dessa nossa condição, a gente está aqui batendo cabeça há muito tempo. Mas mais dia, menos dia, tudo vai dar certo, tudo vai se transformar. Então a gente tem que, analisando o mecanismo dessas transformações, é esse mecanismo do nosso entendimento, a gente vai passar a contribuir, primeiro pela nossa vontade de participar desse processo. Eu acho que para nós que somos espíritas, não existe prazer maior do que a gente participar de alguma coisa que possa transformar o mundo. Quando alguém chega assim para você e fala, olha, você não quer ajudar nessa mudança, você não quer ajudar nisso, a gente esfrega as mãos e fala, por onde eu começo? Então, vontade a gente tem. Só que muitas vezes a gente não tem coragem. Porque quando a gente lembra dessas transformações, todas as vezes em que a gente tem que se doar para alguma coisa, isso vai exigir de nós um certo sacrifício. Então, vontade nós temos, conhecimento nós temos, motivação nós temos, mas nem sempre a gente tem coragem para fazer as coisas. Mas ainda que a gente tenha pouca coragem, esse pouco já é algo significativo. Só que a gente precisa de mais. É esse mais que vai fazer diferença. Quando a gente começa a analisar esses conceitos morais que o Espiritismo traz, esses conceitos filosóficos para entender o porquê das coisas, é esse conceito da filosofia que vai fazer diferença. Por que tem que ser assim? Por que as coisas seguem, né, essa trajetória? Por que as coisas funcionam dessa forma? Nós temos essa capacidade. Então, na verdade, nós temos que transformar tudo isso que a gente analisa em termos de filosofia, de ciência, de espiritualidade, em uma aplicação prática para todos nós. Como a gente já falou numa outra oportunidade, utilizar o Espiritismo como uma real filosofia de vida. Você aplicar o Espiritismo na sua casa, você aplicar o Espiritismo no seu trabalho, na loja onde você faz compra, no supermercado, no trânsito, no shopping center, num cinema, num hospital, você conversando com um estranho, você conversando com um amigo. Esse sentimento ele tem que estar presente em nós em todas as circunstâncias. E quando a gente viver isso de fato, aí sim a gente começa a sentir que nós estamos nos transformando. Como diz o Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, né, aquele que trabalha pela sua transformação moral e se esforça para conter as más inclinações. Então, qual é exatamente o grau de aplicação que nós temos nessa transformação moral e nessa contenção das nossas más inclinações? Fazendo uma avaliação pessoal e começando a mudar um pouquinho mais os nossos princípios, em termos de honestidade, de respeito,
de responsabilidade, de compreensão, de tolerância, de caridade, de fraternidade e tudo mais, quando esses valores começarem a brotar com maior velocidade, a gente vai ver que a nossa transformação pessoal vai contribuir para a transformação do nosso próprio mundo. Se a gente pensar assim, mas esse mundo, do jeito que ele está, não tem jeito. Como é que eu vou ser uma pessoa assim se ninguém é? Se ninguém é, problema de quem não for. A gente está preocupado com a nossa transformação. Porque a gente tem o conhecimento, a gente tem o entendimento de tudo o que está acontecendo à nossa volta. A gente sabe que nós fazemos parte de algo muito grande que está se processando e que a gente pode contribuir e muito para que isso aconteça. Temos conhecimento, temos vontade, temos motivação, falta realmente a coragem e a disposição. Muito bem, meus amigos, fechamos por aqui então esse nosso bate-papo. Nós terminamos aqui o item número 4, né? Fizemos hoje 3 e 4. O item número 5 e provavelmente o 6 vai vir no nosso próximo encontro na terça-feira que vem. E já estamos aí concluindo, né, dos 9 itens da conclusão do Livro dos Espíritos. Estamos entrando então no item número 5. E ao fecharmos, nós começaremos o estudo do livro Obras Póstumas. Isso deve acontecer daqui umas 2 semanas no máximo, né, depois de tudo isso que nós estamos estudando. Eu vou passar então para o professor, que vai fazer aqui o encerramento para nós. E depois a gente volta para dar os recadinhos para nós, né? Sama colocou, né, modificar crenças através do entendimento e muita disciplina. Receitas, né, Selma, todos nós temos, né? Isso aqui é receita, né? É como se fôssemos técnicos de futebol. Cada um tem ali, né, o palpite, qual é a melhor forma de atuar, né? E se a gente conseguir unificar o pensamento, né, cada um tem ali a sua dica, cada um tem ali o seu pensamento, se a gente conseguir pegar aquilo que é comum a todos, certamente a gente vai conseguir transformar o mundo. É um trabalho demorado. A gente tem que pensar que quando a gente fala em espíritas, a gente fala no Brasil uns 25 milhões de simpatizantes, talvez 3 ou 4 declarados espíritas. Imaginemos que nós somos espíritas 3 milhões. Nós vivemos num planeta com mais de 7 bilhões. Então, enquanto essas religiões continuarem com esses mesmos valores, com esse mesmo pensamento, essa mudança vai ser muito lenta. Nós estamos presenciando, testemunhando, é algo que nós espíritas não damos muito valor, pelo fato de ser uma crença diferente, mas nós como os espíritas temos que olhar para o mundo, não olhar para o nosso partido. Quando a gente testemunha hoje a eleição de um novo Papa, nós vemos que uma religião que tem mais de 800 milhões de seguidores, 800 milhões de fiéis, um novo Papa que é eleito, que é um evento significativo, que começa a trazer um novo pensamento, uma nova diretriz, nós testemunhamos também o efeito dessa transformação. Então nós temos que torcer e muito para que tudo aquilo que ele trouxer como princípio influencie esses 800 milhões de seguidores. Nós somos 3 milhões de espíritas. Esses 800 milhões de seguidores, que eles possam começar a ver o mundo a partir do real significado dos ensinamentos cristãos. Então nós temos que torcer por eles e não ser contra eles. Porque se metade desses católicos conseguirem se transformar por esses princípios cristãos, nós teremos ali quase que 1/14 do planeta modificado. Então não pensemos que nós espíritas conseguiremos fazer tudo. Nós teremos que contar com os nossos irmãos evangélicos, católicos, muçulmanos, hindus, judeus, umbandistas, candomblecistas, shintoístas, zoroastristas e qualquer istas que vocês colocarem por aí. É essa transformação geral no pensamento de todas essas religiões. Nós não precisamos transformá-los em espíritas e nem conseguiremos fazer isso. Mas a partir do momento em que eles conseguirem olhar o mundo de um modo diferente, nós perceberemos que o mundo vai se transformar. Então, na verdade, não nos fechemos dentro do nosso clubinho, dentro da nossa panelinha espírita, achando que nós somos os melhores.
O planeta se tornará melhor quando todas as pessoas se tornarem melhor. Só que cada um vai se tornar melhor do seu próprio jeito. Nós temos que ter essa visão da humanidade, não a visão religiosa partidarista. Torcemos para que esse Papa que chega agora traga uma mensagem diferente, uma mensagem positiva, para fazer com que as pessoas tenham realmente esperança, sustentados por essa lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei universal, não é uma lei de espíritas, não é uma lei porque Kardec é. Torçamos para que os patriarcas das igrejas ortodoxas católicas também consigam disseminar esse pensamento da lei do amor, justiça e caridade. Que os nossos irmãos muçulmanos, os nossos irmãos hinduístas, que eles consigam também dessa mesma forma. Aí sim o nosso mundo vai se transformar. Porque enquanto a gente ficar fechado com ventilador e ar-condicionado no nosso centro espírita, apenas ficar falando sobre isso e não contribuir para que lá fora as coisas também se modifiquem, nada vai acontecer no nosso mundo. Absolutamente nada. Nós temos espíritos valorosos que estão contribuindo, seja de forma encarnada, seja de forma desencarnada, para que essas religiões também se transformem. Assim como nós tivemos Chico Xavier no nosso mundo, eles tiveram Madre Teresa de Calcutá, eles tiveram João Paulo II, tiveram Mahatma Gandhi, tiveram espíritos de extremo valor e estão trabalhando demais para essa transformação. Então pensemos na transformação dos espíritos. Não vistamos camisa de futebol torcendo para o nosso time ganhar. Isso é sem sentido, isso na verdade é um pensamento contra a transformação da humanidade. Nós temos que torcer a favor dessa transformação. Fundamental pensarmos dessa forma. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, só um instantinho, gente. Só ver uma coisa rápida aqui. Já libero para você, professor. Só um segundo. Tá, vamos lá. Eu vou passar.